Olá, galerinha, alunos queridos pupilos, hoje é aula de genética, primeira lei de Mendel. Então, aula 9, na apostila de vocês, Biologia 2. Primeira lei de Mendel, também chamado de lei do monohibridismo. Por que monohibridismo? Porque mono é um. Então, Mendel, né, que começou a estudar a herança genética, ele analisava uma característica em cada cruzamento. E hibridismo vem de mistura, né? Híbridos. Então, uma característica apenas. Então, a primeira lei, ele analisava uma característica. Na segunda lei, ele vai analisar duas ou três características ao mesmo tempo, no mesmo cruzamento, né? O enunciado da primeira lei de Mendel, que diz que cada característica é determinada por dois fatores que se separam ou segregam, né, na forma dos gametas, onde ocorrem em doses simples. Então, traduzindo, cada característica é determinada por dois genes. Quando Mendel estudou, fez os cruzamentos com a ervilha, a molécula de DNA ainda não havia sido descoberta. Ela foi descoberta bem depois. Então, quando a gente fala fatores, significam os genes. Depois aí que deram o nome de genes, né? Que se separam durante a meiose. Isso é importante. A meiose ocorre pelo fato de, ou pela razão, né, de produzir os gametas, tá? A meiose só ocorre para a produção dos gametas. Então, uma célula diploide, que tem os dois lotes de cromossomos, vai formar duas células com apenas uma amostra de cada cromossomo, né, para a formação dos gametas, onde ocorrem doses simples. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um genótipo, azão-azinho, esse aqui é o genótipo híbrido, tá? Ou heterozigoto, ele vai produzir 50% dos seus gametas com o gene azão e os outros 50% dos gametas com o gene azinho. Então, lembrando que os gametas masculinos são os espermatozoides, os femininos os óvulos. Nas plantas, anterozoide e oosfera. Então, os experimentos com ervilha de cheiro, nome científico Pisum sativa. Já arrumar aqui. Então, Mendel era um monge agustiniano, ele vivia num mosteiro, então ali ele tinha, né, tempo para realizar os seus estudos com essa planta. E o objetivo era compreender como as diferentes características eram transmitidas de uma geração para outra. Então, Mendel conduziu seus experimentos utilizando a ervilha pelos seguintes motivos. A ervilha é uma planta de fácil cultivo e desenvolvimento em curto período. Quer dizer, em um curto espaço de tempo, ele conseguia várias gerações. Essa ervilha produzia muitas sementes, produz, né, até hoje. Um rápido ciclo reprodutivo, né, que o primeiro item aqui já diz isso. A facilidade de controlar a fecundação das plantas. Como é uma planta monóica, quer dizer que a flor apresenta o aparelho reprodutivo masculino e feminino, ele podia fazer manipulações, quer dizer, tirar a parte feminina e introduzir os anterozoides, né, o grão de pólen de outra planta, então ele podia trabalhar assim. Então, essas plantas são chamadas de monóicas. A palavra monóica, mono, um, né? Oikos vem de casa, lá da ecologia. Então, os dois aparelhos reprodutivos numa planta só. E aí já tem a capacidade de realizar autofecundação também. Ou seja, o grão de pólen da planta poliniza a mesma planta. Ele analisou 7 características, tá, em relação à flor.
a posição da flor, que pode ser axial ou terminal, quer dizer, ou no finalzinho ali do galho, né? Ou na parte intermediária. Em relação à cor, ela era branca, né? Branca ou púrpura. A altura da flor, alta ou baixa. A textura da semente pode ser lisa ou rugosa, tá? O tegumento da semente, né? Muitos chamam de casca, mas a semente não tem casca, tem tegumento. A cor, que pode ser amarelo ou verde, e a vagem da ervilha tem a forma inflada ou comprida. E a cor da semente da vagem também é amarela ou verde. Então, são 7 características que ele analisou. A gente vai se fixar agora no início, aqui na cor das sementes. Então, ao observar a cor das sementes, Mendel percebeu que a linhagem de sementes amarelas sempre produzia 100% dos seus descendentes com sementes amarelas. E o mesmo também acontecia com as sementes verdes. Quer dizer que as linhagens não apresentavam variações, constituindo linhagens puras. Então, hoje a gente chama de homozigotas, tá? Quando uma planta da ervilha, já que estamos falando da ervilha, tem o genótipo azão-azão ou azinho-azinho. Lembrando que azão-azão é dominante, azinho-azinho recessivo. Ou seja, as linhagens puras mantinham suas características ao longo das gerações. Em relação aos cruzamentos, como estava interessado em saber como as características eram passadas de uma geração para outra, Mendel realizou outro tipo de experiência. Dessa vez, realizou o cruzamento entre linhagens puras de sementes amarelas e sementes verdes, o que constitui a geração parental. Então, por exemplo, ele cruzou uma planta azão-azão, né, que é amarela, ou amarela é a cor dominante, e azinho-azinho, que é a característica recessiva. E como resultado desse cruzamento, 100% das sementes eram amarelas. Então, a primeira geração a gente chama de geração, quer dizer, a segunda, né? Geração F1. A gente tem a geração parental, geração F1 e depois a geração F2. Mendel concluiu que a semente amarela apresentou dominância sobre a semente verde. Surgia assim o conceito de genes dominantes e recessivos na genética. Não exatamente com ele, né? Ele chamava de fatores, mas ele sabia que haviam então fatores dominantes e fatores recessivos. Ele não sabia que eram os genes. Como todas as sementes geradas eram amarelas na geração F1, Mendel realizou a autofecundação entre elas. E esses resultados foram surpreendentes para ele. Então, na nova linhagem, né, na geração F2, surgiram novamente as sementes verdes, só que na proporção de 3 amarelas para 1 verde. Esta proporção, né, de 3 para 1 é a clássica proporção da primeira lei de Mendel. Ou seja, foi observado que cada centena de plantas, porque em cada cruzamento surgiu muitas plantas, né? Não eram 4 como a gente vai representar aqui depois. Sempre eram muitas, mas 75% apresentavam a característica dominante e 25% a característica recessiva. O que então corrobora, né, com 3 para 1. Então aqui a gente tem o primeiro cruzamento. Ele cruzou uma planta amarela dominante, Vzão, aqui eles usam outra letra na apostila também, com um Vzinho, ou seja, uma amarela com uma verde. Então, essa geração parental, né, que são indivíduos puros, homozigotos. Na geração F1, ele percebeu que todos são híbridos e de cor amarela, né? 100% dos indivíduos apresentavam o tegumento, a semente amarela. Depois ele cruzou 2 heterozigotos.
tá? E obteve esse resultado aqui. Tá? Então, a segunda geração, ou seja, F2, apresentar... Aqui tem um erro, agora que eu vi. Eu vou para o próximo slide que está melhor para vocês entenderem. Ó, começando novamente. Aqui tem uma semente amarela e aqui uma verde. Vezão, 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 vizinho. Na genética, a gente sempre deve levar em consideração os gametas que serão formados. Então, ó, esse indivíduo, como tem dois iguais, ele vai produzir gametas sempre com o alelo dominante, né? Com alelos dominantes. E esse aqui, recessivos. Agora é o seguinte, cruzando-se um desse com um desse, né? Um dominante com recessivo, toda geração vai ter o mesmo genótipo, ou seja, vezão, vezinho. Portanto, 100% dessas sementes aqui serão amarelas. Basta ter um gene dominante, né, que vai expressar a cor amarela nas sementes. Aí ele cruzou dois indivíduos da F1, tá? Dois heterozigotos entre si. Cada um produziu 50% de gametas com alelo dominante e os outros 50% com alelo recessivo. Então, como cada gameta pode fecundar o gameta do seu parceiro aqui, né, a gente faz aquele esqueminha. Junta o primeiro daqui com o primeiro daqui, dando vezão, vezão. Aí o primeiro com o segundo, vezão, vizinho. O segundo com o primeiro, vezão, vizinho, a gente põe o dominante na frente, e segundo com segundo, vai dar vizinho, vizinho. Então, aqui está a proporção fenotípica, que é 3:1. Quando a gente fala fenotípica, a gente tem que lembrar que são as características que a gente consegue observar. Então, são 3 sementes amarelas para uma verde, ou seja, 75% para 25%. Se a gente considerar a proporção genotípica, a gente vai ter 1:2:1, né? 1 vezão, vezão, 2 vezão, vezinho e 1 vezinho, vezinho. Então, é assim que a gente obtém a geração F2, tá? Então, a primeira geração parental, cruza-se dois indivíduos homozigotos, o dominante com o recessivo. Obtém-se 100% de indivíduos híbridos, tá? Ou heterozigotos, e aí faz o cruzamento entre dois indivíduos da F1 para achar a geração F2. E aí não esqueçam, isso é batata, tá? Sempre analisar os gametas que serão formados. Por enquanto está tranquilo. Quando a gente entrar na segunda lei, vai complicar um pouquinho, mas não é difícil, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, é só prestar atenção que tudo dá certo. Então, a conclusão de Mendel foi que a cor das sementes era determinada por 2 fatores, 2 genes, né? O azão e o azinho. Um fator, gene para gerar sementes amarelas, que é dominante, e outro fator, gene para gerar sementes verdes, que é recessivo. Em relação à primeira lei de Mendel, era isso. E eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da apostila, né, os exercícios de aprendizagem. E eu sempre digo, qualquer dúvida, entre em contato comigo.